Ainda sobre esse assunto, chamamos para conversa Gustavo Rostelato, economista da Armor Capital. Uma boa tarde para você, Gustavo. Boa tarde, Estevão. Tudo bem? Tudo certo, seja bem-vindo. Bom, começando Muito nosso papo obrigado. aqui sobre IPCA, Gustavo, a gente vê por um lado o IPCA dentro do teto da meta, que é de 12 meses, só que de um outro lado esse espaço limitado para queda, na opinião de especialistas que ouvimos até aqui neste momento no Money. O que deve pesar mais para o Banco Central no raciocínio desses dados agora? Perfeito. Eu acho que a gente precisa fazer uma combinação dos dados como um todo. De fato, os últimos dados mais recentes de inflação corrente aqui no Brasil trouxeram até uma surpresa mais positiva. Esse, por sua vez, ele veio com uma cara um pouquinho mais feia, principalmente pressionados ali na parte de serviços e serviços subjacentes. Então, tudo é questão de colocar numa balança para o Banco Central tentar entender qual que é a direção correta a ser seguida. Quando a gente olha para as expectativas de inflação, que elas são mensuradas pelo Boletim Focus, que os economistas semanalmente publicam as projeções deles, a gente vê que essas expectativas elas estão desancoradas ainda, principalmente 2027, 2028, elas se encontram fora da meta de 3%. E como o objetivo do Banco Central é buscar essa meta, é importante para ele que ele consiga ancorar essas expectativas. Em função disso, nós, os economistas, inclusive aqui da Armor Capital, a gente acredita que é necessário uma taxa de juros mais elevada por mais tempo, ou seja, um ambiente monetário mais restritivo para trazer, de fato, essas expectativas para a meta de inflação. Com isso, a gente só coloca nas nossas projeções mais um corte de 25 bips, que deve acontecer já na reunião de setembro, levando ali a taxa para 13,75 nesse ano. Bom, e Gustavo, então dá para a gente dizer que essa pode ser uma melhora enganosa, assim, desses dados? Ou quando a gente pega um acumulado, é um prognóstico de futuro melhor? Então, eu acho que o cenário recente, tanto global quanto local, ele está muito sujeito à incerteza e à volatilidade, né? Então, a gente precisaria acumular mais dados que vão nessa direção. E eu estou falando tanto de dados de inflação, né, que é o core ali do Banco Central, mas também dados de atividade econômica. A gente viu dados que mostram uma atividade econômica que está enfraquecendo gradualmente, mas num patamar ainda bastante resiliente, não o suficiente para trazer essas expectativas de volta para a meta. Então, assim, de novo, é uma questão de combinação de resultados. No atual momento, a gente está lidando com uma atividade que mostra sinais de gradual arrefecimento, ao mesmo tempo que a gente tem uma inflação que ela é bastante sujeita à volatilidade com os preços de petróleo, com a questão do El Niño, tudo isso tudo isso corrobora para expectativas mais pressionadas, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nas leituras de inflação e atividade por conta disso. Então a gente tenta sempre separar o que é tendência do que é ruído. Tá certo. E a gente vê que os alimentos acabaram vindo com um peso melhor, né, para que essa inflação reduzisse. Mas a gente tem uma possibilidade de quebra de safra, o Super El Niño está aí, a experiência brasileira é algo que também é muito significativa para a gente poder traçar esse cenário um pouco mais instável para o futuro. Quais são os outros grupos econômicos que estão listados no IPCA que poderiam ser trabalhados pela economia brasileira para que pesasse menos nesses balanços da inflação? Então, a gente colhe alguns frutos em geral. Por exemplo, quando a gente olha para bens industriais, que é uma categoria importante dentro da inflação brasileira, ele tem bastante a ver com a questão do câmbio. Quando o nosso câmbio está mais valorizado, bens industriais tendem a ficar menos pressionados. Então, isso os juros consegue ajudar de alguma forma, uma vez que quando você tem um aperto monetário, um aperto da política monetária, a tendência é que a sua moeda seja protegida e por si só ela vá se valorizando frente ao dólar. Então, isso por si só ajudaria a trazer bens industriais para mais próximo da meta. E aí a gente tem a questão que é a questão mais complicada da inflação brasileira, que é justamente a parte de serviços, que é uma parte que ela é mais vinculada à atividade econômica, ao mercado de trabalho, e isso, os juros mais elevado, ele pode trazer para a meta, só que de maneira muito mais gradual, porque você tem
forças distintas trabalhando. Você tem uma política monetária restritiva, ao mesmo tempo que você tem uma política econômica expansionista, né? Então, você tem vetores diferentes trabalhando, o que diminui um pouco mais a eficiência dessa política monetária. Então, a gente tem um PIB que está crescendo próximo de 2% ainda, que é muito próximo do nosso potencial, e o próprio Banco Central, na ata dele, na comunicação, ele prevê que essa desaceleração da atividade ela é necessária para trazer os preços de volta para a meta. Então, é um remédio amargo que a economia brasileira precisa sofrer para conseguir trazer essa inflação para próximo da meta. Para você, essa inflação diminuindo, esse possível corte, mostra um indicativo de que nós teremos uma reunião do Copom em setembro mais positiva para corte de juros? Então, eu acho que, dada a comunicação da ata, ficou meio claro para mim que o Banco Central ele não quer fechar nenhuma porta, ou seja, ele não quer fechar a porta da manutenção, nem a porta do corte de juros. Entretanto, tudo vai depender se o cenário que ele espera, o cenário prospectivo até setembro, vier conforme o esperado, que é de uma desaceleração da atividade, que é de preços num patamar um pouco melhor. Esse último IPCA, ele não foi tão construtivo assim como a gente comentou no começo, né? Então, a gente tem pressão ali em serviços subjacentes, e tudo isso incomoda o Banco Central. Então, a gente vai precisar ver as próximas leituras de inflação e atividade econômica para conseguir tatear de fato como que vai ser essa comunicação do Banco Central. Mas é importante ressaltar que a taxa de juros está bastante restritiva, né? E agora a gente está chegando no limite que nós economistas avaliamos que o Banco Central pode cortar. Então, assim, ele pode fazer 25, eventualmente mais 25 posterior a setembro, mas com muita cautela, e o próprio Banco Central sabe e reconhece isso, que ele precisa avaliar muito bem o cenário antes de fazer cortes adicionais. E a gente está vendo hoje a Bolsa Brasileira despencar quase 2%. Esses fatores, tivemos aí a ata do Copom, tivemos o JP Morgan, né, também trazendo uma avaliação diferente, mas o IPCA trazendo um número positivo. Como que os investidores estão enxergando esses dados que foram divulgados hoje pela manhã, Gustavo? Assim, quando a gente olha para o IPCA, como eu falei com você, a gente tem que olhar com um pouco mais de cautela. A primeiro momento, quando a gente compara com o nível que estava no mês anterior, parece sim soar positivo, mas quando a gente compara com as expectativas dos economistas em geral, não foi um número tão construtivo assim. A gente viu algumas surpresas dentro de serviços subjacentes e na média dos núcleos, que são categorias importantes para o Banco Central e é onde o Banco Central mais olha de perto. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa avaliação, porque não necessariamente o número que mostra uma desaceleração é um número que se reflete de uma maneira positiva nos preços de mercado. Tá? E aí, além disso, a ata do Copom eu acho que veio bastante em linha com o esperado, tá? Acho que sem muitas novidades quanto à ata. E a questão do JP Morgan, acho que é um dos vetores que mais pesa na dinâmica de preços, principalmente da Bolsa hoje, tá? Gustavo Rostelato, economista da Hermo Capital, muito obrigado pela participação por aqui e volte sempre. Muito obrigado, Estevão. Até mais. Até mais.